Olá, tudo bem? Sou a professora Patrícia. Nós vamos estudar no ensino médio, física, e vamos fazer hoje o estudo de dinâmica e as 3 leis de Newton, tá bom? E vamos logo iniciar nosso estudo falando sobre a definição da dinâmica. Vamos trabalhar aí. Definição de dinâmica é a parte da mecânica que estuda o comportamento dos corpos em movimento e a ação das forças que produzem ou modificam seus movimentos. Então, a dinâmica ela vai estudar tudo aquilo que é o comportamento de corpos, né? E a relação entre a ação das forças entre eles, se vai ser nula, se não vai ser nula. Então, para isso, a gente tem que entender o que é força. Força é a interação entre dois corpos, né? Tem dois corpos, pode ser um carro ou uma pessoa dentro desse carro. Eu posso falar de uma ação de eu jogar uma bola, de eu bater a bola na cabeça. Então, essa é uma força que eu vou fazer, ou então algo que eu vou empurrar, né? Ou que eu vou fazer força para trabalhar aquela situação de interação entre dois corpos aí, entre eles. E força resultante é a força que produz o mesmo efeito, né, que todas as outras aplicadas a um corpo, né? Força, eu estou puxando algo para mim, estou jogando algo, então o que é a força resultante é quando a força produz o mesmo efeito em todas as outras aplicadas a um corpo. Eu vou empurrar, né? Força resultante. Então vamos lá falar sobre as leis de Newton. O que seriam essas leis de Newton? Como a gente está trabalhando sobre o comportamento dos corpos e a ação das forças sobre eles, sobre esses corpos, vamos falar sobre a primeira lei de Newton. Qual seria a primeira lei de Newton? Que é o princípio da inércia. O que diz a inércia? Equilíbrio estático. Vamos falar sobre equilíbrio estático primeiro para vocês entenderem o que é a inércia. O corpo está em repouso. Falando em inércia, está em repouso, né? Equilíbrio dinâmico. O corpo está em movimento retilíneo uniforme, está andando, né, de maneira reta, né, e tem uma posição. Só que, quando a gente fala no princípio da inércia, a força resultante sempre vai ser nula, né? Ele vai estar parado, professora? Não, vamos explicar assim. Vamos pensar que estejamos assim, dentro de um carro, o carro está sendo acelerado, tem lá andando normal, né? Ou melhor, a imagem da garota que está aqui no livro de vocês, uma patinadora. Ela está patinando, olha, lá no livro de vocês, na página 7, ela está fazendo a patinação. Está explicando aí sobre inércia, né? Está parada, está em repouso. Está parada, está em repouso. O corpo dela está em equilíbrio, parado, equilíbrio, parado, né? Quando ele fala movimento retilíneo uniforme, digamos que ela faz uma posição lá, com patinação, e ela dá um impulso e segue. Vai embora o corpo dela, né? A posição não está acelerando em nada. Quer dizer que a força ali está sendo nula, né? O movimento está em repouso, está em inércia. Não tá acelerando nada. É que nem o movimento da Terra, assim, o movimento da Terra indo em sequência, girando em torno do Sol, né? Tem a rotação e tem a internação, ela vai girando segmento. Não tá acelerando, mas aquele corpo ali tá em repouso, né? Só naquela situação ali, o Sol tá ali grandão, parado, não tem repouso, tá em inércia. É um exemplo aí para vocês entenderem. Então, a força resultante igual a zero, é nula, né? Tá ali, mas não tem como a gente pode dizer, não está sendo acelerado. Tem um impulso, mas não vai seguindo, né? Vamos na segunda lei de Newton, que é essa aqui, a lei que eu entendo que ela seja uma lei importante, que eu coloquei até um exercício aqui para vocês entenderem. O que seria a lei de Newton? O princípio fundamental da dinâmica, né? O princípio fundamental, por isso que vamos focar aqui nessa situação da segunda lei de Newton. A força
resultante que atua sobre o corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. Então, a fórmula que representa essa definição é essa aqui, ó. Força é igual a massa vezes a aceleração. Eu deixei um exemplo aqui para vocês, né, de situação aqui. Um corpo de massa 20 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade a 220 newtons. Eu quero saber qual é a aceleração desse corpo. Então, eu tenho aqui algumas informações. Eu tenho que a massa desse corpo, ele equivale a 20 quilos. Certo? A força, aí ele deu que a força é de quanto? 220 newton. Eu tenho a aceleração? Não tenho aceleração. Então, eu vou pegar aqui, vou interrogar. Aí, para mim saber a aceleração, eu tenho que jogar aqui para a fórmula. A força é igual a massa vezes a aceleração. O que eu vou pegar? Vou pegar aqui. Força, quanto que é a força? 220 newton é igual a massa. Quanto que é a massa? 20 kg vezes a aceleração. Né? O que vai acontecer? Eu vou colocar a aceleração é igual a 220. Vou passar aqui, dividido por 20. Ok? Então, a aceleração vai ser igual a quanto? Vou cancelar aqui esses dois zerinhos. 22 dividido por 2 dá 11. 11 metros por segundo. Ok? Então, o princípio fundamental da dinâmica, ele está falando que a força resultante que atua sobre o corpo é proporcional, a gente fez a proporção aqui normal, ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. Né? Observe, o corpo de massa, inicialmente de repouso, é submetido a essa situação aí. Ação igual, calcule a aceleração desse corpo. É como se você estivesse dentro de um carro, né? A aceleração dele está eu vou dar um exemplo aqui. O carro está dirigindo, está sendo dirigido por alguém. Essa pessoa está no volante, ela está com um cinto de segurança, certo? E apesar de ela estar usando o cinto de segurança, o carro está em aceleração em movimento. Mas quem está dentro do carro não sente que está acelerado, está sentindo que está em repouso. Tá parando, mas se de repente esse carro bater em algo, né, o que vai acontecer? A pessoa vai, né, sair do carro e vai sentir que o movimento é tão grande que o cinto vai segurar, mas se não tivesse seguro ali, ia ser jogado da longe, né, causar um acidente. Então, princípio da ação e reação. Princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Qual que é o princípio da ação e da reação? Toda ação, ele fala assim que toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e direção, porém de sentidos opostos. Bora dar alguns exemplos? Quem já não pegou foi jogar bola, né, e deu aquele chute na bola impactante. Toda ação remete à reação, corresponde a uma reação. Eu chuto na bola, só que o movimento da bola para cá, quando vem bater no pé, ele vem de sentido oposto. Então, não vai na mesma, tem o sentido oposto. Quando pegou, o rapaz passou a bola, aí está vindo a bola de lá e você está vindo, você vai chutar, né? Estão vindo em sentidos opostos. Outra situação que você pode pegar e ter nesse princípio da reação é você também chutar
falar chutar uma pedra. Quem vai querer bater o pé? Se você chutar a pedra, é lógico que ela vai ter um sentido de chutar, mas se ela for grande, você vai chutar, mas vai sentir dor, né? Deu um impacto ali daquela situação que você está chutando aquela pedra que é dura, vai doer seu pé. Então, a física, ela tem o modo de você, como você vai trabalhar, como que você vai verificar o que acontece dentro da natureza, né? Então, a gente pode ver que dentro da dinâmica, esses comportamentos que a gente está vendo, que tem de movimento, eles sempre tem a ação das forças. Ela pode ser nula, ela pode estar em repouso, em repouso, que a gente fala em equilíbrio, a situação aqui do princípio da inércia, que eu coloquei equilíbrio estático, que eu fiz um pouco de resumo de todo o nosso livro, só para a gente fazer essa diferença entre as três, né? Tá em repouso, o planeta Terra está girando, né? Mas aquele não tem uma aceleração, não tem algo que está empurrando, né? Tá ali só fazendo giro ali em torno do Sol, né? Não tem algo acelerando, né? Tá em repouso. A patinadora, como eu coloquei, né? Ela vai fazer tá patinando, vai ter um momento que ela vai querer seguir, então ela vai dar um impulso, deu um impulso e o corpo dela vai seguindo até a gente ver que está em equilíbrio e em situação retilíneo uniforme. O movimento está sendo retilíneo uniforme. Na lei do princípio fundamental da dinâmica, a força de centrífuga sobre o corpo é proporcional ao produto. Então você vê que quando fala em produto, vai multiplicar a situação. Então, quando eu coloquei aqui a massa de 20 kg, que encontrava em repouso, né? É submetido a ação de uma força cuja intensidade é igual a 220, calcule a aceleração desse corpo. Também posso falar sobre maçã. Eu pego uma maçã, eu jogo para o alto aqui, é um exemplo, né? Que eu dou um impulso naquela maçã, mas quando ela tem a queda, ela vem sendo acelerada, certo? E aquela maçã tem um peso, e a gente pode também trabalhar, fazer o cálculo usando aqui a fórmula da força, da massa vezes a aceleração, a gente vai encontrar, né, quanto que está pesando ali aquela maçã, com a força, com a aceleração, a gente vai verificando. Todo um modo de a gente visualizar a física aí para vocês. Então, quando a gente fala no terceiro princípio da reação, da ação e a reação, toda ação ela vem ter a sua reação. Né? Quem já não... A gente sempre tira aquela brincadeira de falar assim, olha, não vai me bater no meu rosto, porque toda ação vai dar uma outra reação. Então, gente, vocês verifiquem direitinho, né, essas partes assim, de diferenciar cada uma situação de lei de Newton, né, quando ela está em inércia, quando é um princípio fundamental da dinâmica, né, e quando ela é a situação de toda ação remete a uma reação. Tem umas atividades que eu estou passando para vocês, elas são bem simples, mas eu vou focar muito nessa aqui, ó, na segunda lei de Newton, porque sempre cai às vezes em vestibular, em Enem, essa lei aqui do princípio fundamental da dinâmica, né, que tem os cálculos, né, para você encontrar o produto aí da força. E aí eu vou enviar para vocês, espero que vocês estejam acompanhando em casa, né, porque eu estou tentando fazer um resumo do livro que vocês estão tendo, mas quem tiver o livro mesmo de vocês leem em casa, tem algumas atividades aí dentro do livro prontas, que são para vocês acompanharem e não se perderem. Só é vocês lerem que vocês vão entender, tá bem facilzinho. Esse capítulo que nós estamos estudando é o capítulo 4, tá bom? É o capítulo 4 e esse fala sobre as leis de Newton, que é o princípio da inércia, princípio da dinâmica, né? E da reação. São esses três aí que eles focaram muito
para vocês estudarem e foquem muito no princípio fundamental da dinâmica, que sempre cai em vestibular e Enem. Eu botei bem aqui para vocês essa atividade, porque eu fiquei preocupada aí de vocês estudarem, né, para o Enem, quem está se inscrevendo, para o CIS, PSC, cai muito esse aqui, ó. Foquem nessa segunda lei de Newton, tá bom? E estudem, que eu estou acompanhando vocês aqui na escola e tudo mais.